Imagine uma vasta área desértica, onde o vento sopra sem obstáculos, carregando histórias e segredos há décadas. Seria a Área 51 um centro de estudo de tecnologias alienígenas? Ou será que ela é apenas um produto do medo coletivo do desconhecido, projetando nossas ansiedades em uma instalação que simboliza aquilo que não podemos ver? Vamos desvendar o que se esconde nas sombras dessa base militar, cercada por teorias conspiratórias, avistamentos de OVNIs e experimentos secretos. A história da Área 51 começa durante a Guerra Fria, no início dos anos 1950. Oficialmente conhecida como Groom Lake, ela foi estabelecida pelo governo dos Estados Unidos como um campo de testes para aeronaves secretas. No entanto, o que torna essa base tão misteriosa não é apenas sua localização remota, mas o extremo sigilo em torno de suas operações. Nenhuma base militar americana foi cercada por tanto mistério e desinformação quanto a Área 51. Durante anos, a existência dessa base sequer foi reconhecida oficialmente. Somente em 2013, o governo admitiu publicamente que a Área 51 era real, mas isso apenas levantou mais perguntas do que forneceu respostas. Se a base era real, o que eles estavam escondendo lá por tanto tempo? Por que tantos avistamentos de OVNIs foram reportados nas proximidades? A criação da Área 51 está diretamente ligada ao desenvolvimento das tecnologias de guerra que marcaram a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Em plena Guerra Fria, o governo americano buscava desesperadamente meios para espionar e conter as atividades soviéticas. O local escolhido, Groom Lake, foi ideal devido à sua localização remota, em uma região árida e de difícil acesso no deserto de Nevada. Por estar tão isolada, a base oferecia condições perfeitas para testar aeronaves experimentais sem o risco de ser detectada por espiões estrangeiros ou mesmo pela população civil. Mas, ao mesmo tempo, essa reclusão alimentou a curiosidade e a imaginação popular. O desenvolvimento da base está profundamente entrelaçado com o projeto Aquatone, uma missão ultra-secreta para criar e testar o avião espião, U-2. Este avião, projetado para voar em altitudes extremamente elevadas, foi uma peça-chave na vigilância americana sobre o território soviético. Porém, com o aumento dos avistamentos de objetos voadores não identificados na região de Nevada, muitos começaram a associar as atividades da Área 51 a algo além da espionagem. A grande altitude e as características inovadoras do U-2 confundiam os pilotos comerciais que, sem saber do que se tratava, descreviam os avistamentos como objetos misteriosos movendo-se rapidamente pelo céu. Com isso, o sigilo em torno da base não fez nada além de fortalecer as suspeitas. À medida que os projetos militares evoluíam, a base se expandiu para testar tecnologias cada vez mais avançadas. Durante a década de 1960, por exemplo, a Área 51 foi crucial no desenvolvimento do caça stealth A-12 Oxcart, um predecessor do famoso SR-71 Blackbird, que também voava a altitudes elevadas e em velocidades supersônicas. Cada novo projeto aumentava o nível de segurança e controle sobre as operações, reforçando a ideia de que o local abrigava segredos além da compreensão do público. A expansão da base foi tão discreta que até mesmo mapas públicos da época apagavam completamente sua existência, alimentando ainda mais teorias de que algo verdadeiramente extraordinário estava acontecendo no local. Embora muitas das aeronaves desenvolvidas na Área 51 tenham sido eventualmente desclassificadas, como o U-2 e o Blackbird, o sigilo em torno das atividades da base continuou mesmo décadas depois. Por anos, o governo americano se recusou a reconhecer a existência da Área 51, o que alimentou a imaginação popular. Documentos classificados como Top Secret não podiam ser divulgados, e qualquer tentativa de violar o espaço aéreo da região
era imediatamente interceptada, tornando o local impenetrável. A opacidade em torno da base levantava suspeitas, especialmente com o crescente número de avistamentos de luzes estranhas e objetos voadores perto da instalação, muitos dos quais continuam sem explicação até hoje. Em 2013, em resposta a pedidos sob a Lei de Liberdade de Informação, o governo dos Estados Unidos da América finalmente admitiu publicamente a existência da Área 51. No entanto, o que deveria ter trazido clareza apenas gerou mais perguntas. O relatório oficial focou em programas de testes de aeronaves, como o U-2, mas não mencionou nenhuma das teorias mais controversas, como a pesquisa com tecnologia alienígena. Essa revelação tardia foi vista por muitos como uma forma de despistar o público, deixando em aberto as questões mais profundas. Por que manter tanto sigilo em torno de uma base militar que já havia sido usada por mais de 60 anos? O que mais poderia estar escondido ali, além de aviões experimentais? Agora vamos nos aprofundar nos avistamentos de OVNIs que tornaram a Área 51 famosa em todo o mundo. Desde a década de 1950, centenas de relatos surgiram de objetos voadores não identificados nos céus ao redor da base. Alguns eram simples luzes misteriosas, enquanto outros envolviam aeronaves de formas e movimentos inexplicáveis. Para os teóricos da conspiração, essas aparições não eram simples coincidências, mas a prova de que a Área 51 estava envolvida em experimentos com tecnologia alienígena. Um dos casos mais icônicos foi o incidente de Roswell, em 1947, que gerou uma das mais duradouras teorias conspiratórias sobre a Área 51. Embora o governo tenha afirmado que se tratava de um balão meteorológico, muitas pessoas acreditam que um OVNI caiu em Roswell e que os destroços e corpos alienígenas foram levados para a Área 51 para serem estudados. O segredo em torno de Roswell ajudou a solidificar a imagem da Área 51 como um centro de pesquisa alienígena. A história dos avistamentos de OVNIs nas proximidades da Área 51 remonta à década de 1950, mas é importante entender o contexto em que esses eventos ocorreram. Naquele período, os Estados Unidos estavam no auge da corrida armamentista e da espionagem global. O espaço aéreo sobre o deserto de Nevada era utilizado para testes secretos de aeronaves avançadas, o que poderia explicar alguns dos avistamentos. No entanto, muitas das descrições oferecidas por testemunhas iam além da lógica convencional. As pessoas relataram luzes que mudavam de cor e velocidade de forma instantânea, objetos que se moviam em padrões erráticos e desapareciam no horizonte em segundos, desafiando as capacidades das aeronaves conhecidas da época. Isso, inevitavelmente, levou a especulações sobre a origem alienígena desses avistamentos. Um dos aspectos mais intrigantes é que esses avistamentos não se limitaram apenas ao pessoal civil. Diversos ex-pilotos militares e funcionários da própria Área 51 também relataram encontros com objetos voadores não identificados. Muitos afirmaram ter visto aeronaves que se moviam de maneira diferente de qualquer tecnologia conhecida, com acelerações abruptas e paradas instantâneas. Alguns desses relatos acabaram se tornando peças centrais das teorias conspiratórias. O governo americano, ao invés de esclarecer essas ocorrências, pareceu intensificar o mistério ao classificar muitos desses incidentes como confidenciais. Isso apenas alimentou a crença de que o que estava sendo testado na Área 51 ia muito além de tecnologias humanas. Para os teóricos da conspiração, os avistamentos de OVNIs em torno da Área 51 representavam mais do que apenas testes militares. Eles acreditavam que esses fenômenos eram evidências de que a base era usada para estudos avançados de engenharia reversa de naves alienígenas.
Um dos argumentos frequentemente mencionados é que, se essas aeronaves realmente fossem humanas, por que os detalhes sobre sua construção e funcionamento continuavam sendo mantidos em segredo mesmo décadas depois? Essa falta de transparência foi vista por muitos como uma indicação de que o governo estava escondendo algo muito maior do que simples aeronaves experimentais. Essas teorias só ganharam mais força com o tempo, especialmente à medida que mais avistamentos continuavam a ser registrados. E claro, não podemos falar de avistamentos de OVNIs sem mencionar o incidente de Roswell. Embora o evento tenha ocorrido em 1947, antes do surgimento oficial da Área 51, ele foi rapidamente associado à base. A teoria é que os destroços recuperados em Roswell, que o governo insistiu serem de um balão meteorológico, na verdade pertenceriam a uma nave extraterrestre, e que tudo foi levado para a Área 51 para ser estudado. Fotos e testemunhos de pessoas que supostamente viram os destroços, e até corpos alienígenas, criaram uma das mais duradouras lendas conspiratórias da história americana. Mesmo com diversas tentativas do governo de encerrar o caso, Roswell permanece como um ponto central na narrativa de que a Área 51 é o principal centro de pesquisa alienígena dos Estados Unidos. Com o aumento das tensões da Guerra Fria e o desenvolvimento de novas tecnologias, a quantidade de avistamentos de OVNIs ao redor da Área 51 só cresceu ao longo das décadas. Para muitos, a explicação era simples. O governo dos Estados Unidos da América estava não apenas ciente da presença alienígena, mas também colaborando ativamente com essas entidades em segredo. A própria geografia do deserto de Nevada, com sua vastidão e isolamento, apenas reforçava a ideia de que este era o local perfeito para esconder esses experimentos da vista do público. Para os conspiracionistas, cada nova luz vista no céu, cada objeto desconhecido avistado por pilotos ou civis, era mais uma peça no quebra-cabeça de uma trama muito maior, que envolvia não apenas a Área 51, mas o futuro da humanidade. Teóricos da conspiração acreditam que a Área 51 abriga não apenas destroços de OVNIs, mas também seres extraterrestres vivos. Entre as teorias mais populares está a ideia de que o governo americano firmou um acordo com alienígenas para trocar tecnologia avançada por informações sobre a raça humana. Embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria, documentos vazados e testemunhos de ex-funcionários da base alimentaram ainda mais essas alegações. Bob Lazar, um ex-funcionário da Área 51, afirmou que trabalhou em engenharia reversa de naves extraterrestres dentro da base. Segundo Lazar, as tecnologias alienígenas eram tão avançadas que desafiavam nossa compreensão da física. Seu testemunho foi amplamente desacreditado por cientistas e oficiais do governo, mas continua a ser uma peça central nas teorias conspiratórias sobre a Área 51. Entre as teorias mais intrigantes e populares sobre a Área 51 está a alegação de que o governo dos Estados Unidos não apenas coletou destroços de naves alienígenas, mas também manteve seres extraterrestres vivos em segredo. Esses relatos, embora considerados improváveis por cientistas e céticos, ganharam força devido ao número crescente de testemunhos e vazamentos que circulam em fóruns e documentários de teorias conspiratórias. Para muitos conspiracionistas, a ideia de que o governo está escondendo criaturas alienígenas é uma das razões pelas quais a base permanece envolta em mistério absoluto. Acredita-se que experimentos secretos com esses seres estejam sendo conduzidos, buscando tanto informações biológicas quanto avanços tecnológicos impossíveis de alcançar com o conhecimento humano atual. Uma das teorias mais controversas que circulam em torno da Área 51 é a ideia de que o governo americano firmou um pacto secreto com alienígenas. De acordo com essa teoria, os seres extraterrestres teriam oferecido tecnologia avançada em troca de informações sobre a raça humana e o planeta Terra.
Acredita-se que esse acordo permitiria que os alienígenas realizassem experimentos com seres humanos, em troca de avanços tecnológicos em áreas como a aviação, armas e até mesmo saúde. Alguns dos avanços tecnológicos que surgiram de repente no século XX, como o circuito integrado e o laser, são frequentemente mencionados como possíveis resultados dessa parceria. Embora nada disso tenha sido comprovado, a mera possibilidade de uma cooperação entre humanos e extraterrestres já foi suficiente para alimentar incontáveis teorias. Bob Lazar, um dos personagens mais conhecidos no mundo das teorias da Área 51, afirma ter trabalhado em engenharia reversa de naves alienígenas dentro das instalações da base. Segundo Lazar, o objetivo de seu trabalho era tentar entender o funcionamento da propulsão de uma dessas naves, que, segundo ele, utilizava uma forma de energia antigravitacional desconhecida pela ciência humana. Ele alegou ter visto 9 naves diferentes, todas supostamente recuperadas de locais desconhecidos, e descreveu em detalhes o funcionamento de seus reatores. De acordo com seu testemunho, essas naves eram capazes de dobrar o espaço-tempo ao seu redor, permitindo que se movessem em velocidades muito superiores às nossas. Embora Lazar tenha sido desacreditado por muitos cientistas, seus relatos ainda são amplamente discutidos por teóricos da conspiração e pesquisadores independentes. Documentos vazados e testemunhos de ex-funcionários da base alimentam ainda mais as alegações sobre o que realmente ocorre na Área 51. Diversos relatos mencionam a presença de instalações subterrâneas gigantescas, onde projetos ultra-secretos são conduzidos longe da vista pública. De acordo com essas alegações, esses laboratórios subterrâneos abrigam não apenas engenharia reversa de naves alienígenas, mas também pesquisas em clonagem, manipulação genética e armas biológicas avançadas. É difícil encontrar evidências concretas dessas afirmações, mas o sigilo extremo em torno da Área 51 continua a fornecer combustível para essas especulações. Para muitos, a ausência de respostas claras é, por si só, uma confirmação de que algo muito maior e mais sinistro está sendo escondido. Além dos testemunhos de ex-funcionários, há também diversas anomalias que parecem reforçar as teorias sobre atividades extraterrestres na Área 51. Satélites de alta resolução que sobrevoam a região frequentemente detectam padrões estranhos no solo, como marcas de aterrissagem que não parecem ser de aeronaves convencionais. Além disso, sensores de movimento instalados nas cercanias da base frequentemente captam sinais de movimentação intensa à noite, mesmo em áreas supostamente desertas. Para os teóricos da conspiração, esses sinais são evidências de que naves alienígenas estão sendo testadas ou mantidas em segredo. Tudo isso só aumenta o fascínio e o mistério que cercam o local. Mas e se a Área 51 for mais do que apenas uma instalação de testes militares? Alguns sugerem que o local é utilizado para experimentos muito além da tecnologia convencional. Entre as teorias mais controversas está a ideia de que a Área 51 seria um portal interdimensional. Essa hipótese afirma que cientistas dentro da base estariam estudando a possibilidade de atravessar dimensões, o que explicaria os estranhos fenômenos vistos nos céus da região. Há relatos de avistamentos de criaturas bizarras, objetos que desaparecem e reaparecem em diferentes lugares, e até sensações de tempo distorcido nas proximidades da base. À medida que mergulhamos mais fundo nos mistérios da Área 51, nos deparamos com teorias que vão muito além da engenharia militar avançada. Alguns pesquisadores e teóricos acreditam que a base é, na verdade, um epicentro de experimentos paranormais e interdimensionais. Esses relatos sugerem que os cientistas que trabalham na Área 51 estão explorando áreas da física ainda não compreendidas pela ciência convencional, tentando descobrir maneiras de manipular a estrutura do tempo e do espaço.
Para muitos, isso explicaria os fenômenos estranhos e os avistamentos bizarros que continuam a ocorrer na região ao redor da base, envolvendo luzes inexplicáveis, distorções visuais e sensações de deslocamento temporal. Uma das teorias mais intrigantes que circulam entre os estudiosos da conspiração é a possibilidade de que a Área 51 seja o local de um portal interdimensional. Segundo essa hipótese, os cientistas dentro da base teriam descoberto uma maneira de abrir brechas entre dimensões, permitindo acesso a realidades paralelas, ou até mesmo viagens no tempo. Testemunhas que se aventuraram nas proximidades da base relatam ter visto luzes que se movem de forma errática e desaparecem sem deixar rastros, o que alguns acreditam ser a ativação de portais ocultos. Além disso, há relatos de militares que afirmam ter sentido uma estranha distorção temporal enquanto patrulhavam a área, como se o tempo fluísse de maneira diferente perto da base. Embora essas alegações nunca tenham sido comprovadas, elas continuam a alimentar a imaginação popular. Outro aspecto misterioso relacionado a essa teoria é o grande número de avistamentos de criaturas bizarras nos arredores da Área 51. Alguns acreditam que, se a base realmente for um portal interdimensional, esses seres seriam visitantes de outras realidades ou dimensões. Esses relatos incluem descrições de figuras humanoides de aparência incomum, criaturas com anatomias alienígenas, e até mesmo seres que parecem ser feitos de pura energia. Embora muitos desses avistamentos sejam descartados como fraudes ou simples ilusões, a repetição constante de tais histórias ao longo dos anos sugere que algo muito estranho está acontecendo naquela região desértica. Além disso, há também aqueles que acreditam que a Área 51 está envolvida em experimentos envolvendo a mente humana e a manipulação da realidade. Teóricos afirmam que a base é o centro de testes de controle mental, onde avanços na psicologia e na neurociência são aplicados para influenciar as percepções e comportamentos das pessoas. Essa hipótese se conecta com os relatos de indivíduos que afirmam ter experimentado lapsos de memória ou sensações de déjà vu intenso ao passarem perto da base. Alguns até especulam que esses experimentos são parte de um projeto maior para criar soldados capazes de se comunicar telepaticamente ou de manipular a matéria com a mente, usando habilidades psíquicas que desafiam a ciência tradicional. Embora essas alegações sejam extremas, elas reforçam a aura de mistério que envolve a Área 51. Embora essas teorias possam parecer fantasiosas, o fato é que a Área 51 sempre foi uma base envolta em sigilo e especulação. O que realmente acontece dentro de seus limites é desconhecido pela grande maioria do público, e o governo dos Estados Unidos da América se esforça para manter a maior parte das informações sobre a base classificada como Top Secret. Essa falta de transparência, somada aos estranhos fenômenos observados na região, torna a Área 51 um foco natural para teorias que desafiam a lógica e a ciência convencionais. Seja como centro de desenvolvimento de tecnologia ultra-secreta ou como uma instalação para experimentos paranormais, a verdade continua fora de alcance, e é esse mistério que mantém o fascínio em torno da Área 51 vivo até hoje. À medida que avançamos nas camadas desse mistério, nos deparamos com a pergunta: por que a Área 51 se mantém tão secreta? Seria o sigilo apenas uma tática para proteger experimentos militares convencionais, como o desenvolvimento de aviões e espionagem? Ou há algo mais profundo, algo que desafia a lógica e a compreensão humanas? Alguns pesquisadores acreditam que o segredo extremo em torno da Área 51 faz parte de uma campanha deliberada de desinformação, criada para desviar a atenção do público. Em vez de serem OVNIs,
Talvez o que foi visto no céu seja apenas uma tecnologia humana tão avançada que parece alienígena para o observador comum. Quando tentamos entender por que a Área 51 é cercada por tanto sigilo, a primeira camada de mistério geralmente leva a explicações ligadas ao desenvolvimento militar. Durante décadas, a base foi um ponto central para a criação e teste de aeronaves altamente avançadas, como o U-2, o SR-71 Blackbird e, mais recentemente, drones de combate. O fato de que esses projetos foram mantidos em segredo extremo fez com que muitos dos avistamentos de OVNIs fossem, na verdade, testemunhos de aeronaves humanas muito avançadas para a tecnologia conhecida pelo público na época. A maior parte dessas aeronaves, voando em altitudes incomuns e com formas não convencionais, foi erroneamente associada a visitas extraterrestres. Mas seria esse o único segredo guardado pela Área 51? Ou há algo mais profundo sendo escondido? Uma teoria amplamente discutida entre especialistas é a de que o governo dos Estados Unidos criou deliberadamente uma campanha de desinformação em torno da Área 51. De acordo com essa hipótese, o foco no extraterrestre e nos OVNIs seria uma maneira de distrair o público e os potenciais espiões de outras nações das reais atividades que acontecem na base. Com tantas histórias sobre alienígenas e naves espaciais, a opinião pública ficou mais preocupada em caçar sinais de vida extraterrestre do que em investigar a tecnologia militar avançada que estava sendo desenvolvida. Essa estratégia de desinformação teria permitido ao governo realizar testes ultra-secretos sem que a atenção estivesse diretamente voltada para a natureza verdadeira das operações da base. Para muitos pesquisadores, o verdadeiro segredo da Área 51 não tem nada a ver com alienígenas, mas com o desenvolvimento de tecnologias humanas tão avançadas que desafiam a compreensão da física convencional. Por exemplo, algumas fontes acreditam que a base tenha sido usada para testar tecnologias que manipulam gravidade, algo que explicaria o comportamento incomum dos objetos avistados no céu. Essas aeronaves teriam a capacidade de fazer manobras abruptas, parar no ar e desaparecer em alta velocidade, levando muitos a pensar que são naves alienígenas. Se essa tecnologia for real, ela representa um avanço tão drástico que se aproxima da ficção científica, mas, ao mesmo tempo, seria uma explicação plausível para muitos dos avistamentos ao redor da Área 51. No entanto, até agora, nenhuma evidência concreta foi apresentada ao público. Outro segredo que pode estar sendo ocultado pela Área 51 são os avanços na biotecnologia e na cibernética. De acordo com algumas teorias, a base estaria envolvida em experimentos biológicos altamente confidenciais, onde formas de vida sintéticas ou soldados geneticamente modificados estariam sendo desenvolvidos. Isso se alinha com os relatos de criaturas bizarras vistas nas redondezas da base, que poderiam ser resultados de experimentos que foram realizados para criar organismos biológicos totalmente novos. Se essas pesquisas estiverem realmente acontecendo, isso explicaria os altos níveis de segurança e o sigilo absoluto em torno da Área 51, uma vez que o conhecimento de tais experimentos seria profundamente perturbador para o público em geral. E se as reviravoltas não forem apenas uma questão de ciência militar e biotecnologia? Alguns teóricos da conspiração acreditam que a Área 51 abriga segredos que vão além da compreensão humana, envolvendo entidades extradimensionais ou mesmo inteligência artificial alienígena. A ideia de que a base possa estar lidando com fenômenos que desafiam não apenas a ciência, mas a própria natureza da realidade, levanta questões sobre até que ponto o governo está disposto a ir para manter esses segredos escondidos. Seriam esses segredos a verdadeira razão por trás do nível extremo de segurança em torno da base, ao invés dos simples projetos de aeronaves? Se for verdade, a Área 51 não seria apenas uma instalação militar,
mas um dos locais mais enigmáticos e perigosos do planeta. Então, o que exatamente está sendo escondido na Área 51? Será que estamos olhando para o maior segredo militar da história moderna ou algo muito maior, algo que transcende nosso entendimento? A verdade é que talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa. Enquanto a Área 51 continuar a operar em segredo, as teorias e especulações só aumentarão, alimentadas pela curiosidade humana e nosso desejo inato de descobrir o desconhecido. E agora, queremos saber: o que você acha que está escondido na Área 51? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos sobre mistérios e conspirações. Até a próxima!